Amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34. E uma das propostas da mensagem desta manhã é a memorização deste versículo, que fica fácil, porque se você observar que 12, 34 é a ordem sequência numérica muito natural para nós. 1, 2, 3, 4. Percebeu o mnemônico? Percebeu o auxílio à memória? 1, 2, 3, 4. Lucas 12, 34. E nós vamos memorizar este versículo juntos. Então você vai se colocar em pé e a primeira vez será lido, depois será recitado. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Só as vozes masculinas sem ler, tentando recitar. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vozes femininas, mesma orientação. Todos juntos, sem ler, recitando. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E o povo de Deus diz, amém. Como eu disse anteriormente, no começo do culto, nós vamos, após a escola bíblica dominical, nos reunir numa assembleia da igreja. E essa assembleia da igreja tem assuntos importantes para tratar. Nós queremos dar uma palavra de orientação que acaba expressando aquilo que foi publicado nas últimas edições do boletim a respeito da participação das crianças na vida da igreja. Faz parte da matéria da assembleia. Vamos receber 11 novos membros hoje pela manhã, para a glória do Senhor Jesus Cristo e fortalecimento do trabalho da igreja. Vamos tomar decisões importantes, inclusive uma de superior importância, que diz respeito ao orçamento da igreja para o segundo semestre. E isto é um assunto que vai ser decidido por esta congregação de santos, em nome do Senhor Jesus Cristo. À medida que eu próprio fui levado a algumas reflexões, junto com os irmãos que compõem a nossa assessoria de finanças da igreja, eu comecei a me aperceber de uma realidade espiritual muito digna de consideração. Uma realidade espiritual muito grave. Aquilo que nós estamos para votar hoje de manhã não é uma mera organização das despesas da igreja. Talvez até eu chegar a esta reflexão, eu teria pensado que o orçamento, ele é um instrumento que é feito para nos orientar sobre como nós devemos administrar os recursos da igreja, mas eu não poderia estar mais equivocado. O orçamento, escute-me bem, porque o que eu quero dizer aqui agora para você é algo muito sério. O orçamento é um retrato do coração da igreja. Você entendeu o que eu disse? O orçamento é um retrato do coração da igreja. E eu quero agora lhes mostrar por quê. E não somente da igreja, mas da sua vida pessoal e da sua casa também. O orçamento é um retrato do coração da igreja pela razão de que ele mostra quais são as escolhas que nós fazemos. Uma vez que ninguém, nem no nível pessoal, nem familiar, nem nós como igreja local, pode escolher fazer todas as coisas, evidentemente é necessário escolher isto em detrimento daquilo, optar por isso em vez de outra coisa. Então o orçamento mostra quais são as escolhas que nós fazemos. Consequentemente, o que é que nós preferimos, o que é que nós priorizamos. Logo, como diz o Senhor Jesus Cristo aqui, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Por exemplo, nós vamos conversar sobre quanto nós vamos alocar para missões, para nossas parcerias missionárias, para aqueles ministérios que a nossa igreja, ainda que de alguma forma, ajuda a participar.
ajuda a fortalecer, ajuda, e eu falo isso aqui sem nenhuma vanglória de minha parte, não deve haver vanglória em sua parte tampouco como membro desta igreja, mas para a glória do nome de Jesus Cristo e para avanço da obra do Evangelho no muito carente estado do Maranhão, esta igreja está entre as que mais contribui para a obra missionária no estado do Maranhão, via a nossa Convenção Batista Maranhense. Ora, digo isso não para que ninguém se vanglorie. Você, se já andou pelo interior do estado, consegue perceber, sem muita dificuldade, quão sentidas são as carências. E eu não estou pensando em carências sociais, eu estou pensando em carências espirituais. A necessidade de missionários, de obreiros, daqueles que levem a palavra de Jesus Cristo a esses lugares aonde ela ainda não chegou, a vidas que ainda não foram alcançadas. Isto é um dos assuntos. Isto é um reflexo do nosso coração. Mas vamos trazer esta verdade para mais pertinho de cada um de nós. O orçamento da sua casa e o seu uso pessoal do seu dinheiro é um espelho que revela os grandes amores do seu coração. Eu conversava esta semana com um pastor que me disse que em 40 anos de ministério pastoral foi extremamente tímido de trazer este assunto ao púlpito. Eu compreendo a timidez que pode inibir um pregador de tratar deste assunto. E eu explico para os irmãos, nós corremos o risco de ser mal compreendidos. Uma vez que existem tantas igrejas evangélicas que usam de mecanismos de pressão, de terrorismo para extorquir as pessoas, o nosso desejo imediato é estar extremamente distantes disso, até porque, para a glória do Senhor Jesus Cristo, esta igreja não é uma igreja como essas. Corremos o risco de ser incompreendidos até no nível pessoal, sim. No entanto, pesa uma ordem deveras imperiosa. O apóstolo Paulo fixou um modelo na Escritura Sagrada quando disse: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Se fosse possível não projetar esta informação agora, eu ficaria muitíssimo grato. Com meus agradecimentos. Repito, o apóstolo Paulo disse: não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Se há uma negligência e uma omissão em tratar deste assunto, há uma negligência e uma omissão em anunciar todo o conselho de Deus. O conselho de Deus não é que ele somente tange estas coisas. Talvez no nível superficial nós diríamos que é somente de maneira muito leve. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o coração, então nós veremos que a Bíblia fala muitíssimo a respeito disso. Eu quero dizer novamente, o seu orçamento pessoal e o seu orçamento doméstico revela os grandes amores do seu coração. Porque revela onde você escolhe alocar as bênçãos que Deus tem dado a você. Nenhum de nós nega que todo o seu sustento vem de Deus. Alguém dirá que não? Eu penso que não. Penso que os que pensam assim não estão aqui. Penso que os que estão aqui são os que reconhecem que de Deus vem a vida, vem a força, vem as oportunidades, vem as portas abertas. Penso que se alguém opta por prestar culto ao Senhor no domingo, quer dizer que todas essas questões já vêm resolvidas. Aquilo que temos vem das mãos do Senhor, amém? No entanto, compare agora o quanto você... Compare agora o quanto você destina a coisas pessoais, ao agrado dos seus gostos. O quanto você opta por direcionar para aquilo que é muito seu mesmo. E a gente poderia fazer uma lista: restaurantes, lanches, roupas, joguinhos, aplicativos, serviço de streaming, e aí cada um pode acrescentar quantas coisas quiser aí. Estas são as coisas que você ama. As grandes polícias de inteligência do mundo usam um recurso muito interessante chamado Follow the Money. Siga o dinheiro. Quando querem descobrir algum esquema que envolva lavagem de dinheiro, algum esquema que envolva o uso do dinheiro em esquemas,
Basta você seguir, e eles usam isso, sai da conta de uma pessoa, se divide da conta de 10, depois de 30, depois de 50, mas no fim, se você somar, o valor está quase todo intacto, integral, ele chega. Ou como dizem esses autos das inteligências investigativas, pessoa mente, dinheiro não. Se você quer saber o que é que você ama, você basta olhar para onde é que você está colocando aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E, sobretudo, permita-me colocar uma brasa sobre a sua cabeça. Se você tem honrado o Senhor com os teus bens, se você tem honrado o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Não é isso que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 9? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqueles que amam a causa do Senhor Jesus Cristo, são aqueles que, ainda que a vida tenha lá os seus apertos, a gente vê a economia subindo, descendo, o preço das coisas sobe, depois torna a cair, e a gente fica ansioso com isso, e faz parte da vida, não devemos nos ansiar, porque Deus é o nosso provedor, amém? Mas de alguma forma a gente sente alguma preocupação, sim, mas ainda assim existe algo maior do que isto. Existe em nossos corações o desejo de honrar o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você dedica, meu irmão, ao Senhor. Eu sempre recomendo aos irmãos o uso destas urnas, porque eu acredito que este momento do culto é um momento profundamente significativo. Eu não sou contra, eu próprio sou um dos que faz transferência bancária, mas depois eu pego o comprovante, imprimo, coloco dentro do envelope e gosto disto. Para mim é algo que representa. Mas quando nós estamos fazendo isto, nós não estamos aqui como sócios, membros de uma organização que coteja, que rateia as despesas, deu X para cada um. Não. Tampouco nós estamos aqui tentando levantar, e eu tenho dito isso muitas vezes nesta igreja, nós não estamos levantando oferta para a Igreja Batista Plenitude. Não entenda isto de maneira errada. Pode ser que no comprovante lá saia Igreja Batista Plenitude, e por um lado está certo, mas pelo lado principal está errado. O nome que deveria sair lá era o nome do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Porque aquilo que está sendo depositado aqui, transferido para contas, aquilo que está sendo ofertado, não está sendo ofertado para a Igreja Batista Plenitude, está sendo ofertado para o nosso glorioso Salvador, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém fez um estudo, e você considerará isso interessante. Alguém fez um estudo levantando as razões porque alguns crentes não contribuem financeiramente com suas igrejas. Encontrou 5 respostas. E eu quero tratar dessas 5 respostas, alistá-las e depois tentar colocar um ponto de vista bíblico sobre cada uma destas respostas. Então eu disse que essa pesquisa encontrou 5 razões porque muitos cristãos não contribuem com as suas igrejas. 1. Desorganização financeira. E segundo diz a pesquisa, é a resposta que corresponde à grande maioria dos casos de cristãos que se ausentam do gasofilácio do Senhor. 2. Desconfiança da administração. 3. Pensam que a igreja não precisa. 4. Não creem que seja bíblico. 5. Uma absoluta minoria, no entanto, não querem, não vão, não adianta tocar nesse assunto. Permita-me responder a estas 5 colocações por um ponto de vista bíblico. Diz essa pesquisa, então, que a grande maioria dos que se isentam-se por desorganização financeira. Você sabia, meu irmão, que Deus não quer que você viva nessa enrolação financeira? Vou dizer de novo. Você sabia que Deus não quer que você viva enrolado com cartão de crédito? Deus não quer que você viva enrolado com um monte de coisas que você tem para pagar. A verdade é que quando a gente lê o que a Escritura Sagrada diz sobre isso, especialmente o livro de Provérbios, não somente, mas especialmente o livro de Provérbios, nós encontramos princípios maravilhosos que, postos em prática, vão abençoar a sua vida. A Bíblia diz para a gente não dever nada a ninguém. A Bíblia diz para a gente não tomar emprestado. A Bíblia diz para a gente não se fazer de fiador dos outros. A Bíblia diz para a gente não procurar fiadores. A Bíblia diz para a gente não emprestar com juros. A Bíblia diz para a gente gastar de acordo com o que ganha. A Bíblia diz para a gente empreender e investir. E sobretudo a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte da tua renda.
Aqui eu citei alguns princípios, são extensos princípios. Aliás, quando eu toquei nesse assunto recentemente, alguém me disse: pastor, então a igreja devia preparar um material desse para os irmãos poderem estudar, para os irmãos poderem praticar, e eu fiquei com essa ideia na cabeça. Eu acho que pode ser algo válido, sim. Para aqueles que se isentam por real desorganização financeira, há uma boa notícia. A notícia, por um lado, é de que o Senhor Deus não quer que você viva assim, mas a notícia boa é que você, praticando os princípios da palavra de Deus, pode dar uma volta sobre isso e pode passar a ter as suas finanças equilibradas e organizadas para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguns disseram amém. Em segundo lugar, diz a pesquisa, há aqueles que desconfiam da administração. E eu penso que não há um sequer destes aqui na Igreja Batista Plenitude. Mas, para fins de responder adequadamente, a resposta é simples: informe-se. Nossa igreja é uma igreja batista, mas de vez em quando eu acho que é uma igreja assembleiana, porque nós estamos no 6º mês do ano e nós já fizemos 6 assembleias. Então eu acho que é uma igreja assembleiana, porque a gente faz muita assembleia. Você pode, nas assembleias, ter acesso a todas as informações sobre as entradas, sobre as saídas. É projetado aqui no telão. Se você tiver perguntas, pode fazer. Não há nada que fique reservado. Todas as rubricas estão ali abertas e postas diante de toda a igreja. E não se dá um passo sem que a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome dele, concorde, diga sim, diga amém, dê o sinal verde. Basta se informar. Se você ficar tímido de perguntar publicamente, não tem problema. Pode procurar a irmã Karine do Conselho Fiscal, pode procurar a tesouraria da igreja, o Raul, o Dila, eles vão te apresentar e vão te explicar qualquer dúvida que você tiver. Basta se informar. Aos que pensam, diz essa pesquisa em terceiro lugar, que a igreja não precisa, deixa eu dizer uma coisa para você: não é verdade. Hoje na Assembleia nós vamos mostrar para os irmãos desafios que nós não podemos abraçar agora. E por que não podemos? Porque as contas não fecham. Talvez porque alguém veja que o Senhor nos tem abençoado com algumas condições de conforto, com uma vasta congregação, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por todas as coisas. Não tem nenhum homem sequer ou pessoa humana que possa ter glória nisso, a glória é toda de Jesus. Mas ainda assim, permanece, porque eu sou um dos que acredita que quando Deus acrescenta uma vida à igreja, é para ser cuidada e para trabalhar junto. Quando Deus acrescenta uma pessoa à igreja, é para ser cuidada pelos que ali estão, sim, mas também para dinamizar e para fortalecer o trabalho dessa igreja. Quantas vezes você já me ouviu dizer deste púlpito, especialmente nas assembleias, quando nós recebemos novos membros da igreja, que se Deus está mandando mais pessoas para a igreja, é porque Deus quer que a igreja trabalhe mais. Não é verdade, irmãos? Não é isso que vocês têm ouvido eu dizer? Então é porque o Senhor Deus tem permitido crescimento numérico a esta igreja. Por que será? Porque Deus quer confiar grandes obras de responsabilidade, de impacto e de envergadura a esta igreja. E quando nós nos reunimos, eu particularmente, quando estou na presença de Deus orando por esta igreja, sei no íntimo de meu coração quantas áreas nós ainda precisamos cobrir, quantos desafios nós precisamos abraçar. Então, meu amigo, permita eu falar como seu pastor em nome de Jesus Cristo. Se em seu coração ou em sua mente passou o pensamento: a igreja não está precisando, eu quero dizer que isso não é nem um pouquinho verdade. Há quem alegue que dízimo não é bíblico. Você já ouviu isso? No YouTube está cheio de gente falando assim: dízimo é um negócio da lei. Dízimo é um negócio da lei, é um negócio do Antigo Testamento, etc, etc, etc. Para responder a isto, eu precisaria de dar uma aula grande aqui, mas eu vou tentar sintetizá-la do seguinte ponto de vista. Isso pode estar certo ou não. Há duas correntes teológicas básicas, uma que confirma isso, outra que nega. Eu não vou nem entrar nesse mérito agora, eu vou apenas responder. Se é verdade, e o dízimo é do Antigo Testamento, meu amigo, você precisa pensar que existe um capítulo 2 para essa conversa. Se o dízimo é do Antigo Testamento, para os crentes do Novo Testamento resta uma obrigação, um mandamento muito mais elevado do que o dízimo. Muito mais elevado do que o dízimo. Porque é o mandamento da generosidade proporcional ao amor. E, se você pensar nisso, dízimo acabou de ficar um negócio pequeno. Porque resta sobre o cristão do Novo Testamento, talvez, se esta corrente for
verdade em sua interpretação, não uma obrigação constritiva, mas a lei da generosidade na proporção do amor. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama a quem contribui alegremente. Ora, pastor, eu adoro esse versículo, porque o meu coração não deseja dar nada, então pronto. Pergunte ao seu coração. Você sabe quais são os adjetivos que a Escritura Sagrada usa a respeito do nosso coração? Eu fiz uma aula essa semana, irmãos, do curso de mestrado e aconselhamento, que foi uma aula sobre o coração humano. Eu saí de lá apavorado. Apavorado. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é injusto, que o nosso coração é mau, que ele é um sepulcro aberto. A Bíblia diz que o nosso coração é mentiroso, que o nosso coração está em trevas. Então você diz, o meu coração não deseja. Confronte o seu coração, amém? Confronte o seu coração e diga, coração egoísta, materialista, ganancioso, ambicioso, sem vergonha, vá se converter. Se o dízimo é uma obrigação do Antigo Testamento, resta ainda uma segunda corrente, no qual nós usamos a lei pelo menos como uma referência da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu defendo esta teoria. Não estamos debaixo das constrições obrigatórias da lei, mas não quer dizer que a lei seja outra coisa senão um reflexo do caráter de Deus. E com certeza da vontade de Deus, que não é um Deus que muda de ideias. Então, portanto, o dízimo, na minha interpretação, ele é uma referência para o cristão. E eu quero lhe dar mais uma boa notícia. Ele é uma referência de mínimo. Ele é uma referência de piso. Ele é uma referência de ponto de partida, ao qual superabundar em amor e generosidade. Quero responder ainda que a generosidade de um cristão e que as suas obras de caridade, pastor, eu entendi a lição. Então agora eu vou converter parte da minha renda, uma parte generosa, em cestas básicas, cadernos, material escolar, remédios. Faça tudo isto. Mas não se esqueça que o padrão que nós encontramos no livro dos Atos é o de entregar para a igreja, que conhece as necessidades. Está lá escrito aos pés dos apóstolos. Está escrito como um encorajamento à colaboração, à cooperação entre os cristãos. Quinta e última informação que foi levantada nesta interessante pesquisa, das razões por que muitos crentes se isentam da contribuição com suas igrejas. A primeira, desorganização financeira. A segunda, desconfiança da administração. A terceira, pensam que a igreja não está precisando. Quarto, não creem que seja bíblico. Quinto, não querem e não vão, ainda que a pesquisa diga que isso é uma absoluta minoria. Eu digo só o seguinte: leve a Deus o seu coração. Leve a Deus o seu coração. Quando eu falei desse assunto aqui, há alguns domingos atrás, eu citei a ilustração de uma consulta médica. Quando o médico vai e dá aquelas cutucadas na gente e pergunta se está doendo. Já passou por isso, né? E aqui está doendo aqui, parece que aqui doa. Porque vai... Há cristãos, não sei se há aqui, espero que não, mas há cristãos para quem uma pregação como esta é uma tortura. Porque cutuca o coração e dói. E se é o seu caso, eu espero que não. Mas se é o seu caso, eu conheço um médico muito bom. Eu conheço o médico dos médicos. E ele pode curar e transformar todo e qualquer coração. Se o orçamento pessoal e doméstico é um espelho, o da igreja também é. É um espelho, é um retrato, é um raio-x, é mais do que um raio-x. Essas coisas toda moderna que colocam dentro da máquina e vê tudo lá dentro. Mostra o coração da igreja. Mostra o que a igreja ama. E o que é que nós amamos? Amamos o nosso conforto? Amamos só que tenhamos coisas boas e belas para o nosso usufruto?
Sem dúvida há legitimidade em fazermos uso de certas coisas, como faz parte da vida de todo mundo e de toda igreja, mas estas coisas caem em caráter secundário, amém? Ou terciário, ou quaternário, diante das urgências da obra do Senhor Jesus Cristo e da pregação do Evangelho. Eu falo muito aos irmãos e eu encorajo os irmãos, e é um sonho que Deus colocou dentro do meu coração, a edificação daquela sede ali. Mas eu quero dizer duas coisas para vocês. A primeira, eu sonho com essa sede, porque o sonho é a gente pegar o recurso que a gente paga hoje de aluguel e colocar isso na obra do Senhor, amém? E em segundo lugar, ainda que esse seja um grande sonho, que eu sei que não é um sonho só meu, eu sei que a igreja entrou nesse sonho juntos, a obra do Senhor Jesus Cristo é infinitamente, uma alma que seja salva é mais importante do que estas coisas. Graças a Deus nós não temos que escolher entre uma ou outra, nós podemos fazer ambas coisas. Porque, irmãos queridos, eu quero concluir, meu tempo também já terminou. O que estamos conversando aqui, no nível pessoal e familiar, quer no nível coletivo desta congregação, não é somente sobre a sua participação no gasofilácio todos os meses para honrar o Senhor Jesus Cristo, não. O que estamos falando aqui é da obra que o Senhor nos confiou para fazer. Eu li essa ilustração alguns anos atrás e ela toca o meu coração até hoje. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, quando Ele subiu aos céus e entrou na glória, Ele foi abordado por um anjo. E o anjo lhe perguntou: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, e agora que tu voltaste para cá, e a tua obra lá na terra, quem vai fazer? E diz a história que a resposta de nosso Salvador foi: os meus apóstolos, a minha igreja. Mas o anjo, e eu não sei que anjo era em questão, mas o anjo disse: Senhor, mas lá está Pedro que negou, lá estão os outros que fugiram, lá está... Eles não são capazes, Senhor, a tua obra vai dar errado, Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo respondeu ao anjo: eu não tenho um plano B, o meu plano é a igreja. Podemos escrever nossos nomes nesta ilustração. Se o anjo perguntasse ao Senhor: Senhor, a quem o Senhor confiou a obra da tua palavra? E o Senhor Jesus Cristo dirá: a Igreja Batista Plenitude. Pense nisso. O Senhor confiou a obra da sua palavra a esta igreja. Poderá Ele contar, irmãos, com cada um e com todos nós? Participaremos cada um e todos da obra do Senhor, porque não me entenda errado hoje de manhã, não me entenda errado em nome de Jesus. O assunto do qual nós estamos falando é a participação e, sobretudo, o amor do coração de cada servo do Senhor pela sua obra. Que para tanto Deus nos dê graça, entendimento e o auxílio do Espírito Santo. Queridos, nós vamos orar e dar término ao culto. Antes de orar, eu quero apenas lhes dizer o seguinte: o culto está terminando um pouquinho mais cedo hoje. A escola bíblica dominical vai terminar um pouquinho mais cedo. Está prevista para ter término às 11h15. O que eu quero solicitar aos meus amados irmãos é que, com muita objetividade, retornem para o salão de culto ao término da EBD. Amém? Obrigado pelo seu amém. Eu ainda não tive a alegria, o privilégio, a oportunidade de começar uma assembleia aqui antes das 11h30. Quem sabe hoje vai ser o dia. Nós temos assuntos importantes para tratar, então eu quero pedir não só que você esteja aqui, mas que você participe da Assembleia da Igreja, porque, como eu tenho frisado, há assuntos tão importantes, tão espirituais, tão nobres, que requerem a sua participação. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra e da Tua vontade para a nossa vida. Obrigado por este culto e obrigado pela Tua presença conosco e entre nós e pela companhia dos irmãos. Abençoa agora, Senhor nosso Deus, as classes da EBD e em seguida a Assembleia da Tua Igreja, desde já pedindo que seja da Tua vontade nos abençoar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a companhia do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até o dia em que Jesus vier para nos buscar. Em nome de Jesus, amém.